Fala, fiel torcida. É isso mesmo que você está ouvindo. Hoje, o coração do Timão bate mais forte e a bandeira alvinegra tremula mais alto, porque a notícia que vai fazer o Parque São Jorge ferver acaba de sair do forno. O Corinthians acaba de assegurar a contratação de Endrick, uma das maiores promessas do futebol brasileiro, um jogador que vem diretamente do rival Palmeiras. Sim, você não leu errado. A explosão dessa transferência promete abalar as estruturas do nosso futebol e deixar a rivalidade ainda mais acirrada. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho e deixa aquele like maroto, porque hoje a gente vai explorar todos os detalhes dessa transação bombástica. Agora, vamos ao que interessa. O jovem talento, conhecido por dribles desconcertantes e uma visão de jogo impressionante, decidiu trocar a academia de futebol do Verdão pelo nosso glorioso Parque São Jorge. E que reviravolta! Se você é da Fiel, sabe que essa mudança não é só uma questão de camisa. É muito mais. É a paixão, é a história, é a tradição. E logo, o coração da nação corintiana se enche de esperança e até um pouco de desconfiança. Afinal, esse é um jogador que sempre foi visto como a joia da coroa na base palmeirense, e sua saída está fazendo com que muitos torcedores se perguntem: o que está acontecendo? O que podemos afirmar é que essa transação não foi uma simples negociação. Nos bastidores, o que se ouve é que a decisão de Endrick foi um golpe direto na rivalidade entre os clubes. A pressão da torcida, as promessas de um futuro brilhante, claro, as ofertas do Timão, compuseram um cenário que poucos esperavam. E assim, o que parecia um sonho distante para nós, torcedores do Corinthians, se tornou realidade. Mas e agora? Como isso vai impactar a equipe? O que o técnico está planejando? Vamos dar uma olhada com mais profundidade nessa mudança. Endrick não é apenas uma adição ao elenco, ele traz consigo um peso significativo e uma expectativa que pode balançar a estrutura do time. Sua habilidade de conduzir a bola, a capacidade de criar jogadas e a finalização certeira são aspectos que podem transformar o nosso meio-campo em uma máquina de criar oportunidades. E não podemos esquecer que o Corinthians, nesse momento crucial na temporada, precisa de um jogador que não só entregue resultados imediatos, mas também tenha perspectivas a longo prazo. Então, entre e saia do clima de rivalidade. Essa contratação é uma prova de que o Corinthians está atento às oportunidades do mercado e comprometido em montar um elenco forte, capaz de brigar por títulos. E se você, assim como eu, já está imaginando como será nossa próxima partida com esse novo reforço, não se preocupe, porque nós vamos explorar isso com muito mais detalhes a seguir. Mas antes de seguir adiante, quero saber de você, torcedor. O que você acha dessa contratação? Você acredita que essa mudança vai realmente fazer a diferença em nosso desempenho na temporada? Comente aqui embaixo, sua opinião é muito importante para nós. Vamos juntos nessa, porque a Fiel sempre se faz ouvir. Ângulo tático. Agora que já apresentamos a bomba da contratação, é hora de nos aprofundarmos na parte tática dessa movimentação que promete agitar a Fiel. Imagina só, um jogador com habilidades excepcionais, que sabe jogar tanto como meia quanto como atacante. Essa flexibilidade é um trunfo e tanto para o técnico, que pode agora explorar diversas formações e estratégias para potencializar o desempenho do time em campo. Com a chegada do novo reforço, podemos esperar um esquema tático mais dinâmico. O Corinthians, que muitas vezes foi criticado por ser previsível em suas jogadas, agora tem a chance de se reinventar. A capacidade do jogador de criar jogadas a partir do meio-campo vai exigir que os adversários pensem duas vezes antes de atacar. Se ele se encaixar rapidamente no nosso estilo de jogo, a nossa linha de frente pode se tornar uma das mais temidas do campeonato. Além disso, a possibilidade de jogar em um 4-3-3 ou até mesmo em um 4-2-3-1 dá ao técnico uma gama de opções táticas. Imagine o jogador atuando como um camisa 10, criando e finalizando jogadas, enquanto os atacantes fazem movimentações inteligentes para abrir espaços na defesa adversária. Essa movimentação pode ser a chave para quebrar defesas mais compactas, especialmente em jogos em que o Corinthians precise buscar a vitória a todo custo. E não para por aí.
O impacto desse jogador não será sentido apenas no nosso ataque, mas também na forma como defendemos. Um jogador que pressiona a saída de bola do adversário e volta para ajudar na marcação traz um equilíbrio que muitas vezes faltou ao nosso meio-campo. Essa intensidade pode ser crucial para que o Corinthians consiga se impor em jogos decisivos, onde cada detalhe conta e onde a força mental é tão importante quanto a técnica. Agora, vamos falar um pouco sobre as consequências dessa mudança. O que se ouve por aí é que a chegada desse novo talento está criando uma competição interna saudável entre os jogadores. Isso não é só benéfico para a equipe em si, mas também para a Fiel, que vai ver um time mais motivado e disposto a dar o seu melhor em cada partida. Reforços e concorrência saudável fomentam o desejo de superação, e tudo isso pode ser o combustível que o Corinthians precisa para almejar voos mais altos nesta temporada. A pergunta que fica é: até que ponto essa inclusão vai transformar o nosso time? Sabemos que a adaptação pode ser um desafio, especialmente em um clube com a pressão que o Corinthians exige. Mas, se o jogador conseguir encaixar-se rapidamente na equipe, podemos sonhar com grandes conquistas. E aí, o que vocês acham? O novo reforço vai conseguir se adaptar e brilhar no timão? Deixe sua opinião nos comentários, porque a Fiel quer saber. O impacto no mercado fala, Fiel. Agora é hora de mergulhar no que essa transferência bombástica significa para o mercado de jogadores e, claro, para as finanças do nosso timão. A chegada de uma promessa como essa não é apenas sobre talento em campo, mas também um impacto gigantesco nas relações entre clubes, especialmente em um cenário tão competitivo como o do futebol brasileiro. Primeiro, vamos falar sobre o que essa movimentação representa para o Corinthians em termos financeiros. O clube, que frequentemente enfrenta desafios em relação a patrocínios e receitas, pode ver um aumento significativo no seu faturamento devido a essa contratação. Jogadores que atraem a atenção da torcida geram maior venda de ingressos e mais produtos licenciados. Isso, sem dúvida, traz um retorno financeiro valioso para o nosso querido timão. Além disso, essa transferência pode estabelecer um novo padrão no mercado. Estamos falando de um jogador que, além de ser uma promessa, tem o potencial de se tornar um dos principais atletas da nova geração do futebol brasileiro. Isso significa que seu valor de mercado pode aumentar exponencialmente nos próximos anos, colocando o Corinthians na posição de capitalizar esse investimento. Imagine a cena, um jogador alvinegro sendo vendido por uma quantia milionária, permitindo que o clube realoque recursos para reforçar o elenco e garantir um futuro ainda mais promissor. E a rivalidade? Ah, essa chega com tudo! A contratação desse jovem reforço do Palmeiras traz um tempero especial para a disputa entre os clubes. As torcidas vão se inflamar, e o embate entre os times ganha um novo capítulo. Se antes tínhamos apenas jogos de rivalidade, agora temos uma história a mais para contar. E isso, por si só, já torna a competição mais interessante. Mas não podemos esquecer que essa movimentação não vem sem seus desafios. A pressão sobre o jogador será imensa, e tanto a torcida quanto a mídia estarão de olho em cada passo dele. Como ele reagirá à pressão? Terá a força mental necessária para brilhar sob os holofotes? Essas são perguntas que só o tempo poderá responder. O que podemos afirmar é que a Fiel está ansiosa para ver o que vem pela frente. E aí, torcedores? O que vocês acham desse novo cenário que se desenha no mercado de transferências? Essa contratação vai realmente mudar a dinâmica entre os clubes? Vamos juntos debater nos comentários, porque a voz da Fiel é fundamental nesse momento. Ângulo histórico agora, vamos dar uma olhada no passado do futebol brasileiro e entender como essa transferência se insere em uma longa lista de movimentos polêmicos que moldaram a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras. São momentos que, por mais que pareçam distantes, reverberam até hoje nos corações dos torcedores. A história do futebol é feita de paixões, e cada transferência acarreta um peso emocional que vai muito além das quatro linhas. Quando pensamos em transferências históricas, não podemos deixar de lembrar da mudança de jogadores icônicos entre os dois clubes. Um exemplo notável é o caso de Luizão, que após brilhar no Timão, vestiu a camisa do Verdão, gerando revolta entre os torcedores corintianos. Essa troca não foi apenas uma mudança de clube, mas uma verdadeira traição para a Fiel, que viu um de seus ídolos se alistar nas fileiras do rival.
Esse tipo de movimentação sempre traz consigo uma carga dramática, repleta de emoções, que ressoa até hoje nas arquibancadas e fóruns de discussão entre torcedores. Com a chegada do novo jogador, estamos entrando em um novo capítulo dessa rivalidade. A transferência dele do Palmeiras para o Corinthians pode ser vista como uma reviravolta que ecoa situações passadas, onde a lealdade e a tradição são colocadas à prova. Para muitos torcedores, esse novo reforço pode se tornar um símbolo de esperança, uma personificação do que significa vestir a camisa do Timão e lutar pela vitória. Afinal, quem não se lembra da transferência de jogadores como Edmundo, que também deixou marcas profundas na história do futebol paulista? Cada uma dessas movimentações traz à tona o dilema da lealdade e da paixão, e a Fiel espera que a nova promessa do Timão não decepcione. Outro aspecto a ser considerado é o impacto que essa transferência pode ter na mentalidade da torcida. Em momentos históricos, quando um jogador de renome muda de lado, isso pode criar um efeito dominó, fazendo com que outros jogadores também contemplem mudanças. O que vai acontecer agora com os atletas da base do Palmeiras? Essa transferência pode inspirar novas movimentações no mercado, levando outros talentos a considerar a possibilidade de vestir a camisa alvinegra. A rivalidade entre os clubes se intensifica, e a pressão sobre o novo jogador será imensa, mas isso também pode ser um combustível para seu desempenho em campo. Histórias como essa são vivas no imaginário dos torcedores. Lembranças de grandes jogos, de viradas épicas e de confrontos que definiram eras fazem parte da mística que envolve cada jogo entre essas duas gigantes do futebol brasileiro. E, à medida que nos aproximamos de mais uma temporada, essa narrativa promete ganhar novos contornos. O que será que a Fiel vai dizer sobre essa nova fase? Será que o novo reforço conseguirá conquistar a torcida e escrever seu nome na história do clube? Por fim, eu quero saber de vocês, torcedores. Essa contratação está prestes a se tornar uma nova história de sucesso ou será mais um capítulo de drama e traição nas páginas do nosso rival? Sintam-se à vontade para compartilhar suas histórias e opiniões nos comentários, porque a voz da Fiel é o que nos move. Síntese final. Chegamos ao clímax dessa nossa conversa apaixonante sobre o impacto da nova contratação do Corinthians. Olhando para tudo o que discutimos, desde a surpreendente chegada do jogador até as implicações táticas, financeiras e históricas dessa movimentação, fica claro que estamos diante de um momento crucial para o nosso clube. E, assim como a Fiel sempre faz, estamos prontos para acompanhar de perto cada passo dessa nova jornada. A transferência não se resume a um mero movimento no mercado. Ela encapsula esperança, reviravoltas, desafios e eterna rivalidade que existe entre Corinthians e Palmeiras. A Fiel torcida sempre foi conhecida por sua paixão e lealdade, e agora, diante de um novo ícone prestes a se destacar, a emoção é palpável. Sabemos que as expectativas estão altas, e a pressão, enorme. Mas é isso que faz parte da essência do Corinthians: lutar, vencer e, acima de tudo, acreditar em cada jogada. O futuro é incerto, e como torcedores, temos o dever de apoiar e acreditar. Seja ele um novo ídolo ou uma promessa que ainda precisa se provar, cada jogador que veste a camisa alvinegra carrega consigo a história e a paixão de milhões. Portanto, não podemos deixar que o medo ou a dúvida nos impeçam de sonhar. O Corinthians é um time que se reinventa a cada dia, e essa nova contratação é apenas mais um passo nessa trajetória de glórias. Antes de encerrar, quero deixar uma pergunta para vocês, torcedores. O que vocês esperam dessa nova fase do Timão? Acreditam que essa adição vai nos levar a conquistas ou será mais um capítulo tumultuado na nossa história? Vamos juntos compartilhar nossos pensamentos e expectativas. A voz da Fiel sempre será ouvida. E não se esqueçam, galera! Se ainda não se inscreveram no canal, é hora de fazer isso. Deixem seu like e ativem as notificações, porque aqui no Notícias do Timão, a paixão pelo nosso clube nunca acaba. Até a próxima, Fiel!